Bom, está aqui comigo agora o ex-prefeito Antônio Embaçaí, hoje no PSDB, deputado federal, oposição no governo federal. Bom dia, Embaçaí. Bom dia, Varela. Embaçaí, eu queria colocar uns dados para você, já, sem entrar em detalhes. Me dá aí os números que o TCM me deu, sobre Salvador. Sobre Salvador, os números. Cadê os números do TCM? TCM. Primeiro TCM. Quero fazer uma radiografia antes da entrevista, porque é bom a gente colocar as coisas com clareza para o povo que mora aqui, que paga IPTU. Apenas 37% da cidade paga IPTU. Não sei porquê. Dados TCM, Salvador. Vamos lá? 2 bilhões é a dívida. Receita menor que a dívida. 37% paga IPTU. 60 mil novos moradores a cada ano. Transporte de massa precário. Obras de metrô inacabadas. Tem mais alguma coisa? O João Henrique se diz aqui sempre que desses 600 mil a cada 10 anos, são 60 mil a cada ano novos moradores. E que a receita está sempre abaixo da despesa. Ou seja, não há compatibilidade financeira na prefeitura. Dessa dívida de 2 bilhões, há um esvaziamento mensal de quase 50 para pagar juros. O prefeito Embaçaí o ex-prefeito Embaçaí está aqui, e eu queria saber dele o seguinte: o que é que o PT está dizendo, viu? PT. Que Salvador sofreu um atraso em Embaçaí de 16 anos. Quando fala 16, 8 seus, 4 de Lídice, 4 de Fernando José. Quer dizer, é o que eles estão dizendo aí. Mas não diz a forma de resolver a situação do grande condomínio chamado Salvador. Queria a sua opinião sobre tudo isso aí. Olha, primeiro esse próprio tribunal condenou o prefeito João Henrique às suas contas, foram rejeitadas. Varela, a primeira vez na história do Brasil que um prefeito de capital tem as contas rejeitadas por um tribunal de contas. Uma coisa realmente inexplicável, surpreendente até. Agora, o que eu posso assegurar é que a cidade tem solução. Eu fui prefeito durante 8 anos, governei a cidade de uma maneira muito clara, aberta, democrática. Fizemos obras incontáveis, 750 escadarias que nós recuperamos, o maior programa de encostas de toda a história de Salvador nós realizamos, atenção às creches comunitárias, limpeza, abertura de canais, enfim, nós fizemos isso e mais ainda, equilibramos as finanças da administração municipal. Quando eu passei a prefeitura para o atual prefeito João Henrique, e ele sabe muito bem disso, porque naquela ocasião nós fizemos uma equipe de transição administrativa, você se recorda, inclusive, e nós fomos elogiados por isso, nós passamos a prefeitura com as contas equilibradas. Não havia de maneira nenhuma folga de caixa, mas havia as contas equilibradas e a prefeitura, com condições, ela recuperou as condições para se endividar, para tomar empréstimos. De maneira que essa transição que nós fizemos com o prefeito João Henrique, uma transição, inclusive formamos um grupo de trabalho, pessoal que estava na minha administração ainda quando eu era prefeito, e o pessoal que estava entrando na administração, o pessoal de João Henrique, nós passamos todos os projetos, todas as informações de natureza de transportes, trânsito, creches comunitárias, saúde, educação, programa de encostas, o que é que nós tínhamos junto ao governo federal, a organismos financeiros internacionais, entregamos tudo absolutamente organizado. A cidade era considerada naquela ocasião a cidade mais limpa do Brasil, a cidade mais bem iluminada do Brasil. E eu fui considerado, Varela, por diversas vezes, pelos mais renomados institutos de pesquisa do Brasil, como o Datafolha, como o Ibope, como o prefeito melhor avaliado entre as capitais brasileiras. O que não acontece recentemente. Lamentavelmente, o atual prefeito João Henrique foi considerado por 2 vezes consecutivas como o pior prefeito do Brasil entre as capitais avaliadas. Agora, Embaçaí, o povo sempre me pergunta, onde eu ando, Varela, o que aconteceu com o metrô? Eu diria com clareza. Primeiro, quando nós concebemos o metrô, Varela, ele tinha um primeiro trecho que ligava a estação da Lapa com a estação de Pirajá. Por que isso? Eram 12 quilômetros. Na Lapa,
passam aproximadamente 450 mil pessoas por dia. Em Pirajá, 150 mil pessoas por dia. Então, esse trecho de 12 quilômetros era um trecho que permitiria transportar entre Lapa e Pirajá, Pirajá-Lapa, 250 a 280 mil passageiros por dia. Um trecho absolutamente rentável. A relação custo-benefício adequada. Mais ainda, permitiria também, Varela, tirar de circulação aproximadamente 800 ônibus. Só um minutinho, Baçaí. Nós estamos ao vivo com o nosso Águia Dourada, neste momento, com o nosso helicóptero próprio da Record, mostrando aí um trecho do metrô. Agora, só para você saber que estamos ao vivo, mostrando nesse momento exato que você está falando. Vamos lá. Perfeito. Então, permitiria também, além de transportar 250 mil pessoas a 280 mil pessoas por dia entre Pirajá e Lapa, permitiria também tirar mais de 800 ônibus no horário do pique na Avenida Bonocor. Quer dizer, uma solução muito boa. E além desse trecho de Lapa a Pirajá, nós já deixamos também uma indicação para que o trecho seguinte fosse na direção de Cajazeiras, de Pirajá, passando por Pau da Lima e chegando em Cajazeiras para atender a população de Águas Claras, loteamento Nogueira, que você sabe que ali é praticamente uma cidade dentro de Salvador. Residem naquela região 600 a 700 mil pessoas. Então, trabalhamos assim. Não foi concluída na minha administração, é verdade. Tivemos crises internacionais e o governo federal não repassou os recursos necessários que deveriam ser alocados para o metrô. Sim, agora, agora você percebe que ele virou um metrô abstrato. Ele liga nada a lugar nenhum. Porque se o seu projeto era ligar Lapa a Pirajá, ele virou um abacaxi. Por que aconteceu isso? Em junho de 2005, já na administração do prefeito João Henrique, em junho de 2005, o governo federal fez com que o prefeito, e o prefeito aceitou passivamente isso, reduziu o metrô de Pirajá a Lapa a Pirajá, para um pequeno trecho de 6 quilômetros. Praticamente a relação custo-benefício nessa hora, Varela, ficou comprometida. Mais ainda, essa decisão que o governo federal fez e que o prefeito aceitou, foi no momento em que empurraram também, você conhece muito bem isso, os trens suburbanos para que a prefeitura ficasse com esse encargo. Houve um condicionamento, né? O João Henrique me disse aqui o seguinte, que o trem, ele teve que assumir, sob pena de não receber mais um centavo o metrô. Eu passei 6 anos com o governo federal me pressionando e eu não aceitei isso aí. Como também não aceitei de maneira nenhuma que o metrô fosse cortado para 6 quilômetros. Esse erro foi um erro grave cometido contra Salvador. Salvador não mereceria essa situação e hoje está aí todo esse problema, para você ligar o metrô de 6 quilômetros, que pouco vai render para a cidade. O que tem que fazer imediatamente, eu vi até agora declarações da própria presidente Dilma, dizendo que em Salvador o prioritário é concluir o metrô de Lapa a Pirajá, como eu, prefeito em Baçaí, fiz e deixei indicado no passado. E eu acho, inclusive, também que o segundo trecho deve ser de Pirajá até Cajazeiras. É claro que você tem também a questão da Copa do Mundo, você tem que chegar até o não aeroporto. Não esquecer o nosso subúrbio. Não, exatamente. Eu devo dizer até você também, Varela, que nesse projeto que nós deixamos, o Plano Integrado do Sistema de Transporte de Salvador, envolvia também um trajeto na direção da Estação da Calçada, que permitiria você fazer a interligação dos trens de subúrbios, a modernização dos trens de subúrbios, com toda essa malha viária, porque uma cidade que tem mais de 2, 3 milhões de habitantes como Salvador, não pode ficar só na base de ônibus, tem que ter também um sistema de transporte de massa. Mas, Baçaí, você está no PSTB, como sempre, né? Isso. E PSTB é oposição em Brasília. Isso. Eu quero só que toda semana eu abro revistas, só tem escândalo. O povo quer saber o seguinte, a Dilma disse que não mexe mais em nada. Agora mesmo o ministro dos esportes, Orlandinho, que a gente conhece, menino aqui do subúrbio, pega 6 milhões e 200 mil reais, entrega para um ex-presidente do Palmeiras. Dinheiro do suor do povo e continua ministro. Os corruptores todos continuarão corrompendo. Eu queria a opinião do PSTB agora, que você é um dos líderes do PSTB. Exatamente. Eu estou, inclusive, na posição de vice-líder nacional do PSTB, com muita honra e com muita determinação. Nós apoiamos a presidente Dilma
E todas as maneiras que ela fizer para combater a corrupção, nós apoiamos. E tem o meu apoio pessoal também, ela sabe disso. Nós queremos que a faxina, que começou com denúncias na imprensa, prossiga. Não pode ficar só uma coisa valendo para um ministério e para o outro ministério não vale porque é ligado a tal partido político. Não pode ser assim. Então, nós queremos que tudo que for denunciado, estamos trabalhando no Congresso Nacional para a instalação de uma CPI que o governo não quer, o PT não quer uma CPI, para a gente passar limpo toda essa história. Você sabe, Varela, que uma CPI sempre traz problemas para o governo. Mas é muito mais importante para a população. Tenho certeza de quem está me ouvindo agora gostaria de ver tudo isso passado a limpo. Porque é dinheiro de você, é dinheiro da população, é o tributo do povo brasileiro que está saindo aí nessas denúncias. Todo fim de semana é Ministério dos Transportes, que foi aquela coisa toda, Ministério do Turismo, Ministério da Agricultura, não para de sair denúncias e agora até o Ministério dos Esportes também. Tudo isso é muito ruim para a presidente Dilma e ela tem que agir dessa maneira.